Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o atacante Hernani Brocador, surgindo aí propostas pelo artilheiro do Campeonato Pernambucano. Nesse início de semana a gente já dá para perceber que já surgiu mais um interessado. Anteriormente tínhamos aí o Santos e a Chapecoense, duas equipes da primeira divisão interessadas no futebol do atacante. Agora o Atlético Paranaense, segundo as informações do site Eu Pratico Esporte, com o nosso repórter Wesley Silva ali, temos aí os destaques de que o Atlético Paranaense está sondando a situação do Hernani para tê-lo no elenco da equipe do Furacão para a sequência da temporada. Um cara que chamou a atenção por marcar gols nesse início de ano, por aparecer na artilharia, por se destacar. E não seria diferente, Isso aí já é um exemplo comum da rotatividade do mercado no futebol brasileiro, a escassez de camisas 9, principalmente nos clubes da primeira divisão. Na maioria das vezes você recorre para um cara mais experiente, como é o caso do Hernani, para um atleta estrangeiro, para um garoto da base que está surgindo e que aos poucos vai ganhando oportunidades. E no caso aí do Atlético, está vendo aí uma das possíveis peças que podem aí agrupar ainda mais esse time do técnico Thiago Nunes para a sequência do ano. Antes de mais nada, eu convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. É importante essa interação do torcedor com o nosso canal, esse feedback que a gente tanto pede aqui no canal para que o torcedor interaja conosco, não só aqui no canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais, no Facebook, o facebook.com/site Eu Pratico Esporte, no Twitter, o @Eu Pratico Esporte e no Instagram, o @Eu Pratico Esporte Oficial. Mais detalhes a respeito do Leão da Praça da Bandeira você acompanha no www.eupraticoesporte.com.br. Tratando desse assunto a respeito do Hernani Brocador, atacante, 33 anos, já na sua segunda passagem pelo Sport Clube do Recife. 2015 ele nem teve tantas oportunidades, na ocasião o André era o titular, foram 17 partidas com a camisa do Leão, 4 gols marcados, a partida mais emblemática, aqueles 2 gols marcados na Arena Corinthians, contra a equipe paulista, naquela derrota por 4-3, quando foi acionado e correspondeu às expectativas. Muitas queixas à época daquele jogo, por conta do pênalti marcado no final da partida, deu vantagem para que a equipe do Corinthians saísse com os 3 pontos, mas as oportunidades elas não foram as melhores, tendo em vista que ele tinha uma sombra muito grande à época, que era a titularidade do André, e da boa fase que o André vivenciou aqui na Ilha do Retiro. Em 2018, poucos foram os gols, a participação do Hernani em 16 partidas com 2 gols marcados, uma Série A que não vai ficar muito vista na mente da torcida rubro-negra por aquilo que o Hernani produziu ou deixou de produzir em certas ocasiões, e neste ano um início avassalador, um início que mostra a evolução do Hernani. Claro que a gente não está aqui comparando o nível das partidas de uma Série A de Campeonato Brasileiro para as partidas do Campeonato Pernambucano, mas ele está ali no seu ofício de centroavante e correspondeu nesse início de ano com gols, com boas participações, e isso chamou a atenção de equipes que neste momento elas se sentem interessadas na aquisição do atacante, não apenas pela fase, mas observando também a escassez de peças nesse tipo de setor, principalmente no caso dos 2 primeiros interessados, o Santos e a Chapecoense. No caso do Santos, o Santos desde o ano passado que busca uma peça desse setor de campo, um centroavante. Ano passado já sofreu com isso nas mãos do técnico Cuca, e nesse ano com o Jorge Sampaoli não é diferente. A gente percebe que o Santos também está tendo algumas dificuldades, foi visto isso em uma das semifinais do Campeonato Paulista, onde o Santos, se tivesse um centroavante de ofício, na partida de volta, consequentemente, teria aí auferido mais perigo à defesa corintiana naquela oportunidade. Não aconteceu, as penalidades foi inevitável naquele contexto e o Corinthians acabou avançando. O Santos tem carência nesse setor e é por isso que enxerga no Hernani uma das opções viáveis no mercado da bola. Observar a Chapecoense, que mais uma vez vem ao Sport Clube do Recife
recorrendo um atacante de área, né? Ano passado, para quem se lembra, o Leandro Pereira esteve aí na Chapecoense, tendo a boa participação na reta final da competição, assegurando até com gols importantes, né, a Chape na elite do futebol nacional, né? O Leandro Pereira foi uma peça fundamental na equipe à época do técnico Claudinei Oliveira, e agora o Hernani interessa a equipe da Chape. A Chape tem atacantes, né, de ofício nesse tipo de setor, né, de espaço do campo, mas ainda necessita de um cara mais experiente. O próprio Ailon, né, que é um dos jogadores que aparecem como titular nesse momento, mas o Hernani, para uma Série A, para o que a Chapecoense almeja para um campeonato brasileiro, ela consequentemente está observando que o Hernani é uma peça mais encorpada, né, um cara de mais experiência, que tem um faro de gol bem mais apurado do que as opções que o Verdão do Oeste tem no seu elenco. E observar agora um novo interessado, o Atlético Paranaense, né, que enxerga não apenas a sua necessidade nesse setor, mas as competições com a qual a equipe do Furacão disputará com o passar do tempo. A equipe do Atlético terá aí pela frente a Taça Libertadores, todo o Campeonato Brasileiro e suas 38 rodadas, a Copa Suruga, né, também será uma disputa, a Recopa. Então, assim, é uma equipe que apresentará vários, né, contextos, várias situações diferentes em termos de torneios, e nesse caso vê no Hernani Brocador uma opção até mesmo para brigar por vaga com o próprio atacante Marco Ruben. Marco Ruben que vem vivenciando uma boa fase. O Atlético também vai nessa vibe, atual campeão da Copa Sul-Americana, né, muito bem na Taça Libertadores por sinal, e tem que ter peças de reposição, até porque o torneio, né, os torneios na verdade, eles exigirão isso da equipe do Atlético. E observar o mercado é ter aí uma ideia de peças mais viáveis financeiramente, tecnicamente para a equipe, e o Hernani Brocador, pelo menos até nos comentários, né, inclusive da postagem do próprio Eu Pratico Esporte nas redes sociais, né, de que pouquíssimos foram os torcedores que não aderiram à possível ideia de contratação do Atlético, visando aí o acerto com o Hernani, né, mas nesse caso a maioria, né, acabou aprovando a ideia de que o Hernani pode ser uma boa opção, até pela experiência que possui, né, e brigar por vaga com o Marco Ruben. Né. Torcedores, a maioria deles inclusive, utilizaram, né, esse argumento, né, plausível de que o Hernani Brocador seria, né, uma sombra para o Marco Ruben. Mais que isso, Marco Ruben ele não aguentaria todas essas partidas como titular no Atlético Paranaense. Então teria que ter uma peça para brigar por posição e para suprir a determinada carência, em determinado momento aí de quem sabe lesão ou até mesmo suspensão do atleta, né, para que o Atlético não perca o nível de produtividade lá na frente. Esse é o grande objetivo da equipe paranaense. Observar também, né, que o que é que isso acarreta para o esporte. Né? A gente enxerga o lado do adversário, o lado do oponente, né? O lado da equipe que está lá querendo o Hernani Brocador para uma disputa de primeira divisão, mas temos que enxergar também o lado rubro-negro. Né? O que é que isso acarreta para o esporte e para a sequência da Série B? De imediato a gente tem uma ideia de que o Juninho e o Elton são dois jogadores que podem suprir essa determinada carência no setor de ataque, nesse comando de ataque da equipe leonina. Mas com o passar do tempo, a gente vai perceber que as necessidades de mercado, até mesmo as oportunidades que o esporte pode abraçar, um novo centroavante pode pintar na Ilha do Retiro, quem sabe. Mas nesse momento eu acredito que a diretoria segura um pouquinho, caso uma possível saída do Hernani, aposta no Elton, que também é um cara goleador, mas está precisando de ritmo de jogo, não teve a mesma sequência que o Hernani, e é um cara que conhece a área, conhece bastante, né, esse ofício, né, essa função de centroavante. E o Juninho também pode ser adaptado a esse tipo de setor. O Juninho que tem essa disponibilidade de atuar em vários setores ofensivos, né, tanto pelos lados como também um pouco mais centralizado, né, por essa dinâmica que ele consegue dar lá na frente. Mas o Elton é o substituto imediato, e o que pesa para o esporte é a questão de entrosamento. O que a gente percebe é que o técnico Guto Ferreira, desde a sua chegada, vem utilizando o Hernani Brocador. Em poucos minutos utilizou o Elton, e observar que o Hernani já estava entrosado com o próprio Ezequiel, com o Guilherme, né, com jogadores que compõem esse time titular, diferentemente do Elton. Elton que vai ser, caso uma saída, o substituto imediato para essa função, mas um cara que até então ainda precisa de um pouco mais de ambientação.
né, nessa questão de setor de ataque, de atuar como titular 90 minutos, tem que observar as condições físicas do jogador, que foi um ponto muito questionado no início da temporada, e o torcedor espera que neste momento ele esteja pronto, porque a saída do Hernani ela pode acontecer, ela é vigente, né? Ela está aí bem latente para o torcedor de que é um atleta que pode deixar o Sport e tem números para isso, né? Vem produzindo e as equipes da Série A têm o interesse, né, na contratação desse jogador. Passado o Campeonato Pernambucano, seria inevitável esse assunto, porque o Hernani Brocador vinha produzindo, né, bem com a camisa do Leão, e trata-se do Sport Clube do Recife, né? Uma equipe que mesmo numa Série B do Campeonato Brasileiro, mas ela vai atrair os holofotes das equipes que estão nesse momento na Série A, né? E isso aí seria inevitável. O mercado ele não perdoa, né? Como dizem alguns que trabalham com futebol, e no caso do Hernani é algo muito viável para os clubes que estão lá em cima. Um atacante experiente, uma escassez que o futebol brasileiro vive de camisas 9, então é juntar a fome com vontade de comer, né? E clubes que têm até um aporte financeiro melhor, observando essa situação, eles vão partir para cima desses atletas. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!